Pai, eu quero te adorar, sentir tuas mãos me tocar. A tua presença me trouxe amor. Pai, que o seu nome seja reconhecido como santo. Venha o seu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Amém. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19, versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Lá havia um homem que se chamava Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele era muito rico. Zaqueu queria ver Jesus, mas, por ser muito baixo, não conseguia ver sobre a multidão que havia se formado. Então, ele correu na frente e subiu em uma figueira brava, para ver Jesus quando ele passasse. Quando Jesus chegou lá, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça rápido daí. Eu preciso ficar hoje em sua casa. Zaqueu desceu da árvore rapidamente, e foi muito feliz receber Jesus em sua casa. Quando as pessoas viram isso, todas elas reclamaram: ele irá ficar na casa de um pecador como este. Mas Zaqueu se levantou e disse diante do Senhor: Olhe, Senhor, eu estou dando metade de tudo o que tenho para os pobres. E se eu tiver enganado alguém, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje, a salvação veio para esta casa, pois este homem demonstrou que também é um filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Enquanto as pessoas ainda estavam prestando atenção, Jesus lhes contou uma história. Pois eles já estavam próximos de Jerusalém e as pessoas pensavam que o reino de Deus iria se tornar realidade muito em breve. Certo homem nobre iria viajar para um país distante, para ser coroado rei daquele lugar, e, depois, retornaria para casa. Ele chamou 10 dos seus empregados, dividiu igualmente o dinheiro entre eles, e lhes disse: Invistam esse dinheiro até eu retornar da minha viagem. Mas as pessoas do seu país o odiavam, e enviaram um grupo de representantes, depois que ele se foi, para dizer: Nós não queremos que esse homem seja o nosso rei. Depois que foi coroado rei, ele retornou. Ele mandou chamar os seus empregados. Ele queria saber qual lucro que eles tiveram ao investir o dinheiro que havia deixado com eles. O primeiro empregado veio e disse: Senhor, o seu dinheiro rendeu 10 vezes mais. Muito bem, você é um bom empregado, disse o rei. Como você provou ser confiável em coisas pequenas, eu colocarei como responsável por 10 cidades. O segundo empregado veio e disse: Senhor, o seu dinheiro rendeu 5 vezes mais. O rei disse: Eu o colocarei como responsável por 5 cidades. Outro empregado chegou e disse: Veja, senhor, aqui está o seu dinheiro. Eu o mantive seguro, embrulhado em um pano. Eu fiquei com medo de você, porque é um homem severo. Você tira dos outros o que não lhe pertence, e colhe o que não plantou. O rei respondeu: Eu irei julgá-lo por suas próprias palavras. Você sabe que eu sou severo, que, como você mesmo disse, tiro dos outros o que não me pertence, e colho o que não plantei. Então, por que você não depositou o meu dinheiro no banco, para que, quando eu voltasse, pudesse receber o meu dinheiro com juros? O rei disse aos que estavam em pé ao lado dele: Tirem o dinheiro dele, e deem para o empregado que fez meu dinheiro render 10 vezes mais. Eles responderam: Mas, senhor, ele já tem 10 vezes mais do que recebeu. O rei disse: Eu lhes digo que, para aqueles que têm, mais será dado. Mas, para aqueles que não têm, mesmo o pouco que eles possuem será tirado deles. E em relação aos meus inimigos, que não querem que eu seja o rei deste país, tragam-nos aqui, e os matem na minha frente. Depois que terminou de contar a história, Jesus foi para Jerusalém, caminhando na frente. Quando ele se aproximava de Betfagé e de Betânia, no Monte das Oliveiras, ele enviou 2 discípulos, dizendo: Vão para a vila que se encontra mais adiante. Ao entrarem lá, encontrarão um jumentinho amarrado, o qual nunca foi montado por ninguém. Desamarrem-no e o tragam aqui. Se alguém lhes perguntar: Por que vocês estão desamarrando este animal? Apenas digam assim: O Senhor precisa dele. Então, os 2 discípulos foram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes tinha dito. Quando eles foram desamarrar o jumentinho, os donos do animal lhes perguntaram: Por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Os discípulos responderam: O Senhor precisa dele. Assim, eles levaram o jumento para Jesus. Então, eles colocaram as suas capas sobre o animal, e ajudaram Jesus a montar nele. Conforme ele prosseguia, as pessoas estendiam suas capas na estrada. Quando ele se aproximou de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, a multidão de discípulos começou a louvar alegremente a Deus, em voz alta, por todos os milagres que eles tinham visto. Eles gritavam: Abençoado seja o reino que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas.
Alguns fariseus que estavam na multidão disseram para Jesus: Mestre, faça com que os seus discípulos parem de dizer isso. Mas Jesus respondeu: Eu lhes digo que, se eles ficarem quietos, então, as pedras irão gritar. Mas quando ele foi chegando mais perto, viu a cidade e chorou por ela. Ele disse: Eu realmente queria que hoje, você, Jerusalém, até mesmo você, soubesse o caminho para chegar à paz. Mas, agora já não há como enxergar esse caminho. Está chegando o momento em que os seus inimigos irão cercá-la, construirão rampas para atacá-la, e não haverá como escapar. Eles a esmagarão, e, junto com você, todos os seus filhos serão destruídos. Não restará pedra alguma em pé, pois você se recusou a aceitar a salvação, quando ela veio até você. Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos os vendedores que estavam lá. Ele lhes disse: As sagradas escrituras afirmam que a minha casa será uma casa de oração, mas vocês a transformaram em um esconderijo de ladrões. Todos os dias, Jesus ensinava no templo. Os chefes dos sacerdotes, os educadores religiosos e os líderes do povo estavam tentando encontrar um meio de matá-lo. Mas eles não conseguiam isso, pois todas as pessoas gostavam de Jesus e estavam fascinadas pelo que ele dizia. Lucas capítulo 19. O apóstolo Paulo falou uma coisa muito importante na sua despedida. Confira em Atos dos Apóstolos capítulo 20 versos 25 a 35. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, de que vocês, para quem eu anunciei o reino de Deus, não me verão novamente. Assim, declaro a vocês, hoje, que eu não sou responsável caso alguém se perca. Eu não hesitei em contar a vocês tudo o que Deus queria que soubessem. Cuidem-se, e cuidem também de todo o rebanho, que o Espírito Santo lhes deu para que o acompanhem, e o guardem. Cuidem da igreja de Deus, a qual ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Eu sei que, depois que eu for embora, lobos ferozes chegarão para atacá-los, e irão espalhar o rebanho. Surgirão, dentro do seu próprio grupo, homens que irão torcer o que é certo e bom para conseguirem seguidores para eles mesmos. Então, cuidado. Não se esqueçam de que, por 3 anos, eu os ensinei por dias e noites, derramando lágrimas por vocês. Agora, eu os deixo aos cuidados de Deus, e com a mensagem de sua graça, ele que é capaz de fortalecê-los, e de lhes dar a herança que pertence a todos os que se mantêm firmes com ele. Eu nunca desejei a prata, o ouro ou as roupas de ninguém. Vocês sabem que eu trabalhei com minhas próprias mãos, para suprir tudo o que eu e os que me acompanhavam precisávamos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que devemos trabalhar para ajudar os mais fracos, sempre nos lembrando das palavras do Senhor Jesus: há mais felicidade em dar do que em receber. Yahvé, Deus Altíssimo, no poder da tua palavra, seu Filho amado, o nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.